Então, nosso boa noite. E hoje nós estamos aqui para tratar um pouquinho para dar aquele gás, né? Trocar uma ideia sobre experiências bem-sucedidas. Já no nosso jantar, né? Quem teve a possibilidade, quem era de São Paulo, ou próximo a São Paulo, a gente percebeu o quanto é importante trocar experiências positivas. Momentos ruins todos temos, faz parte, né? A gente tem as pedras no caminho, mas a gente vai superando. Agora, contar e trocar experiências positivas é uma das coisas melhores que a gente pode fazer entre nós, né? Então, eu acredito que esse momento de trocar experiências e situações positivas que nos levaram a um outro nível, a um outro patamar, é o que vai fazer diferença para todo mundo. E esse é o objetivo dessa noite, que cada um desses convidados, embora todos estão convidados a colaborar e compartilhar suas experiências positivas também, né? Eu citei esses três colegas porque a gente estava conversando há pouco tempo e eu acompanho assim de perto esse crescimento e esse sucesso que eles estão tendo e que eu acredito que é possível replicar. Todo mundo pode, dentro das suas possibilidades, filtrando o que lhe é conveniente, replicar experiências de sucesso, né? Mais um detalhe que eu gostaria de falar que a gente percebeu no jantar. A maioria das escolas que estava lá comentou que quarta-feira é o dia mais cheio da escola. Então, eu já tenho atividades para janeiro, essa semana, a outra e a outra, porque já estava programado. Mas a partir de fevereiro já está prometido que não vai ser mais de quarta-feira, porque assim a Rosa mesmo tá me olhando aqui, e foi verdade, a Rosa mesmo comentou, um dos dias mais movimentados que eu tenho é quarta-feira. Então, haja vista essa consideração, a gente vai tentando, né? Vamos mudar para que todos, ou que a maioria das escolas possa participar ao vivo, tá bom? É isso aí. Então, eu vou começar agora, eu vou por ordem alfabética, deixa eu ver. Evanildo. Evanildo, fala só um pouquinho antes da gente abrir para o assunto em si, aonde fica a sua escola, quanto tempo ela tem, conta um pouquinho para os colegas, por gentileza, Evanildo. Ok, olá, boa noite a todos, né? A minha escola é a Anaue Escola de Música e Arte, ela fica no Tatuapé, a sede, né? No Tatuapé, na zona leste de São Paulo. E nós temos uma outra unidade que também fica na zona leste, que é no Belém, que é próximo, né? No Belém. Então nós temos duas unidades, que é no Tatuapé e no Belém. São as duas unidades na zona leste de São Paulo. Muito bom. Há quanto tempo você já está ali Isso, com a ó, escola? a escola, assim, como escola mesmo, ela tem 12 anos, assim, registrada. Mas ela iniciou como um projeto de projetos musicais, mas e tem 17 anos, né? Então, 17 como anos. 17 anos como projeto, mas como escola, 12 anos. Ótimo, muito bom. Helena, e você? Conta um pouquinho da história da NVA, localização, quanto tempo? Nós estamos aqui em Guarulhos. Na realidade, a NVA esse ano vai completar 27 anos, Vinte e mas, sete anos. mas sozinha na administração, e claro que com a equipe e minhas filhas, vai completar 8 anos agora. 8 anos como NVA independente, né? Isso, isso. Ah, muito bom. Nossa, passa muito depressa, né, Helena? Muito, passou muito rápido. Na realidade, voou, né? Nem imaginava. A hora que eu coloquei aqui para falar para você, foi 8 anos. Muito rápido, é isso aí. E querida Lúcia, conta um pouquinho onde está a sua escola, quanto tempo tem? A minha escola fica no bairro de Higienópolis, mediações da Consolação, Avenida Higienópolis, Avenida Angélica, fica próximo do centro, né? Próximo do bairro da Consolação, Cerqueira César, quer dizer que tem bairros vários aqui que rodeiam Higienópolis, e Higienópolis é um bairro que faz assim um bico, ele começa mais ou menos por aqui, ele vai descendo, vai para próximo do Pacaembu, então é meio esparramado. É verdade. A nossa escola se chama, a empresa Escola de Música Santa Cecília.
E nós estudamos numa escola chamada Santa Cecília, Conservatório Musical Santa Cecília, eu e minhas irmãs, que somos as fundadoras. Tivemos a primeira unidade no bairro de Santa Cecília, e quando nos mudamos para cá e que a gente fazia propaganda, o pessoal ia procurar por nós lá, né, na Santa Cecília. E assim, aproveitando a deixa, foi montada uma escola lá, só que era só aula de violão. E acabou que a gente mudou, né, o nome Fantasia para a Escola de Música Higienópolis, e assim estamos desde 2006. Mas a escola foi fundada em 1991, ela tem 33 anos, está fazendo agora em Uau, janeiro, 33. dia 20 de janeiro. Ai, Legal, agora né? vai fazer 33 É, anos, dia 20. Parabéns aí para a escola, isso, para você, para suas irmãs. É um obrigada. projeto lindo de educação. Isso mesmo. Agora temos uma equipe boa também, né? Além das minhas duas irmãs, temos mais professores. E posso falar o nome deles ou falamos depois? Não, depois a gente entra mais assim, mais em Isso, porque é uma detalhes. equipe muito legal, que faz parte mesmo, sabe? Exatamente. E aí, com esse gatilho já de equipe, eu vou puxar para o Evanildo, porque quando eu pré-conversei com ele, nós falamos sobre algumas coisas pontuais, assertivas, né, que ele comentou, e um dos pontos foi equipe. Evanildo, uma escola de sucesso, a equipe faz falta? Faz a Ó, diferença? a equipe faz toda a diferença. Eu, graças a Deus, né, todo o sucesso, tudo que o Anauê vem conquistando, foi graças a essa equipe que foi formada, né? Não é professor, né? Nós somos todos colaboradores, nós somos todos como se fosse uma cooperativa de professores, e isso fez toda a diferença, porque é um envolvimento maior, né? Onde a gente percebe que os professores têm prazer de estar com a gente, eles se sentem família, eles se sentem com direito de dar opiniões, de, de apresentar novidade, de falar também da queixa, daquilo que eles não estão satisfeitos ou que precisa ser melhorado na empresa. Então, a equipe, ela é a alma da Anauê, né? Tanto que o nome Anauê significa todos juntos, né? Seja bem-vindo todos juntos. E, então, sempre que eu vou contratar um professor na escola, ou eu, a Karen, e o Ale e o André, que somos da coordenação, a gente vai falar assim: você está entrando dentro de uma empresa, mas aonde você faz parte dela, né? Seja bem-vindo, seja acolhido. Mas sempre a gente tem que dar essa ênfase, essa questão de envolvimento do funcionário com a escola. Ele abraça a escola como um todo. Isso aí fez toda a diferença e nos permite, né, estar crescendo cada dia mais. Eu tenho acompanhado, sim, esse seu crescimento, né? Inclusive com a abertura da segunda unidade e com um número crescente de alunos. Mas uma das coisas que me chama a atenção, realmente, que todos temos, né? As escolas têm, é uma situação muito delicada com professores. Sempre um assunto que a gente toma, retoma. E você chamou ele agora de colaborador, não é isso? Se eu Isto. bem acertei, São, e que ele faz parte como uma cooperativa. Então, eu vou aprofundar isso, né? Não, certo. não era o viés, mas vou chegar aí. Ele está numa cooperativa também, porque ele tem participação nos lucros. Por que você fala em cooperativa? Tá. Quando a gente faz a entrevista com o professor, a gente fala a respeito de vestir a camisa, todo mundo fala, esse bordão, tem que vestir a camisa da empresa, né? Então, quando a gente fala vestir a camisa da empresa, a gente tenta mostrar para o nosso professor que ele faz parte do todo da gente, né? Então, é na sua atitude, é no seu comportamento, é na sua conduta, na sua forma de lidar com a escola. Quando a gente percebe que o professor ele, ele é muito individualizado, ele só pensa nele, a gente conversa, tenta modificar. E se ele não se adequa a isso, a gente convida a ele só, olha, você não faz parte da nossa equipe, porque a gente não pensa só, não é o meu aluno, é o aluno da Anauê, né? Então, o professor, a gente tem essa questão da cooperativa, do colaborador nesse sentido, né? Se meu aluno está tendo aula comigo, percebi que ele tem um dom que vai se adaptar com outro professor, a gente não tem esse milindre de falar, olha, nós vamos transferir esse aluno para esse outro professor, ou então o próprio professor fala, olha,
eu acho que o professor tal ele vai atender mais a necessidade deste aluno. Então, isso para a gente é muito familiar. Então, o professor tem que entrar dentro desse espírito na escola, de que ele está ali para atender a todos, né? Ele faz parte do todo. Ele não é o aluno do professor, é o aluno da ANAUE. E a gente então, tem esse trâmite de mudar de professor, ou então o aluno, se chegar assim, eu gosto mais de fulano, então ele vai, não, você pode fazer a troca com o professor, enfim. É nesse sentido que a gente torna-se colaborador, porque a gente não fideliza o aluno à escola e não ao professor, porque o professor está dentro de um contexto, cada um tem um jeito de dar aula, cada um tem um jeito de se manifestar, de proceder com o aluno. E muitas vezes tem crianças, tem adolescentes que não se identificam com aquele professor. Então, ou o professor não se identifica com aquele aluno. Então, nas reuniões que a gente tem semanais, a gente vai sempre avaliando se o professor se adequa ao perfil do aluno ou o aluno se adequa ao perfil do professor. E a gente tem essa liberdade de fazer essas mudanças. E quando o professor não se coloca aberto a isso, a gente vai conversando com ele, conversando. E quando percebe que ele é individualizado demais, só pensa nele, ele não vê no todo, aí a gente convida a falar, olha, não se adequou à nossa realidade, você não está dentro da nossa proposta de trabalho, e a gente então desliga, né, desse vínculo de trabalho. Com relação à cooperativa, que você falou, participação de lucros, a gente é o seguinte, nós pagamos 60% e 50% da mensalidade para o professor. Meu Deus! Então, a gente quis, né, trabalhar nessa linha. Então, nós temos 70% ou 50%. Depois nós vamos marcar um bate-papo só sobre como você consegue, né? Porque isso é uma mágica. E a gente conseguiu, e essa mágica está sendo muito boa porque o professor está feliz lá dentro da escola, né? Eu não tenho dúvida que ele está feliz. Evanildo, você consegue falar um pouquinho mais perto do microfone que afastou um pouco, por gentileza? Ok. Melhorou agora? Muito. Tá bom. Então, a gente trabalha com essa questão de porcentagem de 50% ou 60%. A gente tem quadros diferenciados, né, de acordo com... Na verdade, é 50%, e alguns professores nós damos um adicional de 10% de acordo com o tempo que está com a gente, com o currículo que ele traz, enfim, mas gira em torno disso, nunca menos que isso. Perfeito. Então, a cooperativa ela funciona dessa forma, né? O professor ele recebe essa porcentagem para se sentir valorizado, sentir pertencente à escola, né? Então, nós não chegamos ainda na participação de lucros ainda, mas eu falei até com o Alexandre, olha, vamos começar a pensar nessa questão da PNL, né? Para poder valorizar mais ainda o nosso professor. É uma questão que tem que ser estudada. Agora, pós esse tempo de pandemia, a gente passou por tudo isso, então a escola agora está mais fortificada, e tanto nós reformamos toda a escola agora para 2024, você tem que ir lá ver, está toda reformada, com certeza, toda não vai faltar reformada, oportunidade. está linda. Muito bom. Evanildo, então a gente conversou uma prévia, né? Você falou da equipe, né? Então, gente, só para entender o quanto é importante a equipe, nós vamos bater num outro papo, que se a gente ficasse aqui falando sobre pagamento de professor, a noite vai embora, né? A gente sabe bem como é que é isso. E de pagar 50%, 60%, Evanildo, eu choquei aqui. Mas bora lá, parabéns se você consegue fazer isso. Com certeza seus professores se sentem valorizados, não tenha dúvida. Embora a gente saiba que, né, não é só o dinheiro que valoriza ou que faz com que esse profissional se sinta valorizado, né? Mas é importante ele ter uma remuneração adequada. Entre todos os seus pontos ainda, Evanildo, o que mais você considera uma ação que deu certo na sua escola, que você recomendaria aos seus colegas para replicar, que você fala, tira o certo para fidelizar, para aumentar o número de alunos? Qual é o seu olhar? Qual é essa expertise que a ANAUE tem? Então, como a nossa escola está dentro de uma escola regular, a gente percebeu de que quando o aluno vê o professor tocando,
o professor circulando no meio dele, ele se identifica com o professor, como eu havia falado, né? O aluno, ele escolhe o professor, né? E o professor escolhe o seu aluno. Então, essa questão tem que ter essa empatia entre os dois. Então, uma coisa que foi muito sucesso em 2020, no ano passado, e que isso repercutiu muito bem na escola, foi os professores participarem dos eventos do colégio e tocar para os alunos. Então, nós tínhamos os recreios que eram participativos, onde o aluno ia tocar, o professor ia tocar no recreio, junto com os alunos. Então, o aluno vendo o professor dele tocando, ou então aquela criança que não conhecia o instrumento, mas via aquele professor tocando, se identificava com o professor. E isso fazia com que ele, mãe, eu quero estudar lá, eu quero fazer aula com aquele professor. Então, uma coisa que para a gente deu muito sucesso, eu percebi que foi uma coisa muito boa, que nos permitiu crescer, foi a participação dos professores nos eventos da escola e também tocando, demonstrando seu trabalho, mostrando seu trabalho. Isso foi uma coisa muito positiva para a gente. Muito bom. Então, eu vou fazer um resumão aqui, né? O que Evanildo contou para a gente? A valorização da equipe, a valorização como pessoa e com pagamento, né? A importância de haver uma empatia entre aluno e professor, isso é muito comum. Quantas vezes um aluno vai embora da escola porque ele não se identificou com o professor e ele fica constrangido de falar isso ao sair, né, para a recepcionista? Ele fala, se eu falar que eu não gostei do professor, vou me queimar, enfim, coisas assim que podem acontecer. Então, isso foi super importante. E também dessa mostra, né, dessa visibilidade que os professores dão aos alunos e vice-versa. Muito bem colocado, Evanildo. O Evanildo hoje com 2 unidades, a Rosa até perguntou e eu já respondi, mas o Evanildo tem as 2 escolas, as 2 unidades dentro de um colégio católico, né, na Zona Leste de São Paulo, que é o Agostiniano Mendel e Agostiniano São José. São José. Né? 2 unidades muito bem estruturadas. Bom, a gente volta a falar, Evanildo. Perfeito. E agora, dona querida Helena, Mundo Blue para vocês. Helena, vamos lá. A Helena tem uma história, para quem não conhece, ela trabalhava na Nelson, né? E chegou um momento que eles já tinham essas 2 unidades, e um momento onde ela foi administrar uma das unidades, e que fica na Vila Augusta, a NVA de Vila Augusta, né? E aí ela começou uma carreira solo, né? Logicamente que como ela fala com as filhas, tudo mais, administrando, ela tem grande expertise no educacional e na gestão também, sempre se mostrou uma empreendedora nata. Mas conta pra gente, Helena, o que foi mais assertivo na sua vida? Eu sei que ela ampliou a escola agora, ela comprou a casa do lado, porque ela morre de medo, mas é aquela que morre de medo, mas põe a cara para bater, né, Helena? Ai, eu não sei, não vou dar conta, não sei o quê. 2 minutos ela já comprou a casa, reformou a casa, está com 30 salas ali. Vamos lá. Qual é esse sucesso que você consegue, Helena? Conta para gente. Olha, Valéria, eu vejo um conjunto de ações, não existe só uma ação para ver o crescimento. Então, assim, pode ser uma visão de uma ação que funcionou para nós, né? Mas que vocês podem aproveitar também, ou que também para alguns dá certo, depende muito da região, depende do estado, né? E você tem que estar determinado para fazer aquilo. Eu acredito que a gente tem sempre que ter um ideal. Eu gosto muito de escrever aquilo que eu vou fazer, colocar tudo no papel e fazer uma análise. Então, a gente tem que ter aquilo já onde você quer chegar. Por exemplo, um exemplo do meu engenheiro, quando eu comprei a casa. Eu fui atrás de um engenheiro, o arquiteto fez a planta, né? E passou para o engenheiro. Quando os pedreiros eles começam a obra, o que eles fazem? Eles já veem a obra pronta. Então, é isso que a gente tem que fazer também. Então, assim, eu já imaginava como eu queria a escola. Eu queria a escola dos sonhos, a escola que se eu tivesse um filho, eu colocaria lá. Então, eu queria que
a escola que eu chegasse, alguém pegasse meu carro, manobrista, colocasse no estacionamento, lá tem um estacionamento. Eu queria que tivesse um segurança, que eu seria mais segura. Eu queria que tivesse câmeras. A Helena, ela veio então da Nelson, né? E ela trilhou esse caminho sempre muito voltado ao educacional, mas ela tinha uma visão empreendedora. Eu vou contar até uma particularidade. Há alguns anos, não era nem congresso, era ainda o Encontro Nacional. E nós demos um troféu Escola Destaque. E eu estou contando uma história aqui, Helena, não sei se você vai gostar ou não, mas é real. E aí eu lembro que eu chamei ao palco o Nelson para dar o troféu de Escola Destaque. O Nelson subiu para receber o troféu e falou assim: mas não sou eu que mereço esse troféu. Esse troféu é da Helena, porque é a Helena que faz tudo acontecer na escola. Isso eu nunca mais esqueci. Eu lembro também. É, exatamente. Eu lembro. Mas eu É. acredito que tudo que você for fazer, você tem que ter uma intuição. Isso, para mim, esse sentimento é muito forte em mim, eu tenho. Então, até a neurociência diz, né, que até quando você vê uma pessoa, você já sente que ele será o seu futuro esposo, que você quer casar com aquela pessoa em primeiro momento. Então, se eu vou numa casa, a mulher tem muito disso, né? Você já sente aquilo. Então, eu sinto, às vezes, na entrevista com o professor, esse vai dar certo, com uma secretária. Então, a gente tem muito essa intuição, que eu acho que a gente deve aproveitar também. E olha só que bacana, que antes a gente estava com 2 anos, só para vocês entenderem o porquê do crescimento e se servir, vocês podem aproveitar alguma coisa na sua escola. A gente tinha 2 unidades, era uma do lado da outra, então de um quarteirão. E, e aquela estava atrapalhando, na realidade, ao invés de 2 unidades ajudarem, tem muita gente que gosta de 2, 3 unidades, 4. Nós já chegamos a ter 5 unidades. Hoje eu não quero mais, porque a questão da organização estava me incomodando muito. Por exemplo, precisava de 4 secretárias, precisava de vir mostrar as 2 escolas, precisava de tinha só uma impressora e vinha de lá tirar xerox. Então, assim, aquilo estava me incomodando assim de uma tal forma. Para vocês terem uma noção, hoje eu sou minimalista, né? A pessoa que é minimalista tem um foco assim muito grande nas coisas, e para ela ter mais tempo também, e até a sua casa é tudo certinho, nada daquilo que ela não usa, ela não tem. Depois é só pesquisar, isso faz muito bem para a gente, assim, que é diretor, a gente começa a ter uma vida melhor quando você é minimalista. Sim. E aí, naquele momento, a gente era 16, e nós fizemos várias análises. Não dava para colocar a quantidade de alunos das 2 unidades em uma só, e uma era sede própria, a outra não, a outra era alugada. E nós ficamos ainda por mais 4 anos. Conclusão, veio a pandemia. Na pandemia, eu recebi essa proposta da compra da casa. Só que olha só, quando Deus quer fazer algo na sua vida, poderia ser uma casa, por exemplo, do lado da casa que era alugada. Não, era a casa bem do lado de que era sede própria. Então, até aí eu vejo a mão de Deus trabalhando ao nosso favor também, né? E o que acontece? Eu falei com o engenheiro, e o engenheiro topou fazer a reforma da casa, na realidade, praticamente quebrar tudo dentro, porque era cheio de puxadinhos. E era na pandemia. Só que eu resolvi arriscar pela minha intuição. Só que quando a gente arrisca, eu não estou falando que a gente tem que arriscar com o pé no chão. Então, assim, quando você vai comprar um carro, por exemplo, se você vai comprar a prestação, você tem que ter pelo menos a metade daquele carro, né? Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, você já tem aquele dinheiro. Então, eu já tinha outros meios, se caso não desse certo. Tudo isso por escrito. E eu acredito que o crescimento veio a partir daí, porque quando terminou a pandemia, o que aconteceu? A escola já estava pronta. E os alunos, principalmente os próximos,
ficaram encantados, né, com a escola, uma escola gigante, com auditório, são 30 salas de aula, então, a hora que a pessoa chega, ela fica encantada. Então, eu coloquei todas as minhas metas, meus objetivos que estavam no papel, naquele momento. Eu contratei uma pessoa só para o atendimento ao cliente, uma pessoa só para o marketing. Então, porque a pessoa no marketing, dentro da escola, o que acontece? Ela vai pegar todos os momentos que estão acontecendo na escola. É diferente de que você contrata uma empresa e vai enviar os vídeos para ela fazer. Então, isso também foi um fator muito importante. Daí foram acontecendo, né? Houve um crescimento da pandemia para cá de 40%. Meu Deus do céu, 40%? 40%. A gente nunca teve essa quantidade de alunos que a gente tem agora, né? Então, assim, é claro que a gente perdeu um pouco em dezembro, que todo mundo... Mas agora, janeiro, Normal. a gente vai voltar ao normal, né? E aí eu consegui tirar todos os objetivos do papel e está acontecendo. Outra coisa também que eu acho que é o crescimento de uma escola, a gente tem que ver o que é a sua expertise. Na minha, é o educacional com crianças. E o que aconteceu? Nós vimos que estava um crescente aumento de crianças atípicas, então os psicólogos vindo muita gente. Aí eu fiz um curso, na realidade uma pós, né, de neuroeducação musical, que hoje é muito importante na escola. Então os pais sabem, professores sabem, então, a hora que eles precisam, eles vêm falar comigo. Então, aconteceu um problema na sala de aula, o professor manda eu assistir a aula para eu tentar fazer exercícios para que resolva o problema daquele aluno. Então, isso vai estender para a vida toda, essa pós. Outra coisa que nós fizemos também, agora nós temos o curso de música para crianças atípicas. A Ellen, ela foi para os Estados Unidos, fez um curso, na realidade, um estágio com a Maive, e ela trabalha, né, com essas crianças. Quando ela chegou, nos primeiros 15 dias, Valéria, ela empreendeu todos os horários. Não tem mais horário. E ela voltou também com música com inglês. Então, tudo que os pais queriam. Né? E agora nós acabamos também de contratar duas professoras, uma musicoterapeuta. Então, nós vamos nessa área, no qual está dando muito retorno. Não é só música com inglês que é um pouco mais difícil, né? Que a pessoa tem que ser fluente, então só tenho a Ellen e a Eleni lá na escola. Mas esses foram os tópicos aí que aumentaram. Outro detalhe também muito importante que foi, hoje a gente também está sem vaga, inclusive contratando aí professores de piano, foram os vídeos da Eleni que viralizaram, né, no Instagram. E hoje chegam clientes lá e a gente não tem como atender para o curso de piano, né? A gente pode escolher o aluno, se já tem conhecimento, se não tem. E também o curso online dela também ajudou bastante. Então, assim, nós fizemos muitas mudanças. Então, às vezes, as pessoas têm esse medo de arriscar, né? Então, assim, eu prefiro tentar e errar do que não tentar e se arrepender. Então, eu faço tudo, assim, que alguém fala ou que eu vejo e começo. E se não der certo, seja o que Deus quiser. Pelo menos eu tentei. Helena, muito bom, né? Eu estava aqui pensando, o Liba até colocou o Liba não perde a piada, né? Esse é um bom minimalismo ampliado. Cresceu bastante, muito bom. Mas vamos fazer um resumo do que a Helena está contando para a gente, né? O quão importante. Primeiro é determinação, foco, né? Ela falou muito bem de tudo que ela almeja, do que ela pensa, e para ter foco, para isso sair desse papel, para acontecer, o que a gente precisa fazer? Planejamento, né? Então, planejamento faz parte da vida da gente, é uma coisa que a gente comentou já várias vezes, o Jacques falou no jantar de novo, enfim. Planejamento, pôr no papel e tirar do papel, fazer acontecer, né? Tem um amigo meu que fala, a gente precisa de
iniciativa e acabativa, né? Sim. Vamos focar, vamos trabalhar para isso. Ela Muita salientou... Oi? Pode falar. força e coragem, né? Porque, por exemplo, Coragem também, não tenha dúvida. Coragem é... nossos olha, vou só... Fabiana, eu já te respondo aí, Fabi. Deixa eu só fechar aqui, é da Helena. Outra coisa que ela salientou muito bem é a estrutura física, que encheu os olhos das pessoas. É importante? Lógico que é importante. Então, olha só como a gente colocou coisas diferentes. Ivanildo veio falar da equipe, a Helena está falando de planejamento, crescimento, estrutura, né? Ela está com uma escola, 30 salas de aula, auditório, espaço diferenciado, aula com música com inglês, enfim, cursos para crianças atípicas. Então, são todos esses pontos que funcionam da seguinte maneira: cada um vai filtrar o que lhe serve, né, o que lhe cabe nesse latifúndio e vai trazer para a sua escola, né? Uma pontuação aqui e outra ali. E vou falar que, aproveitar que eu falei aqui das crianças atípicas dessas aulas, Helena, e Fabi está perguntando se você tem um valor diferenciado para esse curso ou é normal? eu tenho um valor diferenciado. Ok. Respondido, então, Fabi, diferenciado. Isso é importante. Bom, e Helena também fez mais uma colocação que eu acho que é importante a gente salientar na captação, praticamente é o boca a boca, né? Ela está fazendo essa divulgação, embora ela tenha uma estrutura bacana, né? Ela tem um atendimento, ela tem a pessoa de marketing lá dentro, mas eu, aos meus olhos, né, tendo as meninas lá dentro, que estão trabalhando, que estão fazendo um trabalho educacional forte, intenso, esse é o boca a boca, porque a mãe de um aluno vai ver e vai falar para outra mãe, é um processo, né? E esse processo, ele é importantíssimo, né? A gente vê quantas vezes uma pessoa abre a escola e já quer ter, né, 100 alunos para sorrir. O mundo não é assim, né? Não tem saltos na natureza, é um processo gradativo, né? E a gente tem que fazer isso embasando cada passo que a gente está dando, né? A Helena ainda citou de novo, falou assim, que ela tem os sonhos dela, os planos, mas com o pé no chão, né, Helena? Sim. Valéria, outra coisa que eu esqueci de citar, a escola deve o crescimento também aos nossos eventos. Então, assim, é muito trabalhoso, muito trabalhoso. Eu faço evento agora, eu começo em fevereiro, vou terminar em novembro, tá? Então, assim, eventos de vários shows para conseguir colocar todos os alunos nesses eventos. Então, assim, nem todos os alunos participam do meu festival. Porque às vezes uns não querem pagar, outros não gostaram das músicas, então eu tenho show sertanejo, rock, gospel, duetos. Então, assim, meu calendário já está pronto e está assim, lotado esse Todo ano, planejado. planejado até dezembro. Olha, a Fabi perguntou, né? Ela não está falando de valores, mas um percentual, só para ela ter uma ideia, quanto você cobra a mais para o aluno atípico? Na Em realidade, torno de quantos por cento? se for assim, tem alguns que fazem por hora aula, né? Pagam ali só aquela hora aula, que é musicoterapia. Ou psicoterapia, também eu tenho uma professora que faz trabalho. E tem com a Ellen, né? Na realidade, é em torno de R$ 150 mais por mês, na mensalidade. Eu Tá, não estou lembrando, mas acredito que seja isso. tá bom. Eu vou falar mais uma coisa só para fazer sempre um fechamento, para não deixar o assunto solto. Vocês viram que Evanildo e Helena salientaram a importância de eventos, né? Isso daí, além, não é nem captar, mas é fidelizar o aluno. Quanto é importante colocar o cara para tocar. A criança, o adulto, o jovem, né? E querida Lúcia, e aí, como disse Liba Serra, bluer than blue. Isso aí. Tudo Achando começou, essa aluno. live, esse bate-papo de hoje começou com eu conversando com a Lúcia, e que ela falando sobre. Você lembra disso que a gente estava conversando no WhatsApp? E falamos sobre, né? Ela falou: eu tenho alguns exemplos de sucesso. Eu falei: que bacana! Era um tema que eu tenho certeza que vai agradar,
os colegas, né? Vai agradar os colegas aí da gente falar sobre ideias de captação, ideias de sucesso, né, Lúcia? Verdade, a gente sempre tem que focar no sucesso, né? Mas agora, o Ivanildo falando de 60%, Olha, me conta uma. Lúcia, eu você fiquei consegue falar mais assim, um pouquinho perto ah, também? assim melhorou? Deixa eu Não? ver, fala um pouco. Deixa eu ver. Será que eu preciso tirar o fone para ficar melhor? Deixa eu ver, Talvez, né? experimenta um pouquinho, Deixa dá eu uma certa ver. revirada. Melhor assim? Melhorou. Ah, então é porque o fone deve estar ruim. Depois de Evanildo falar dos 60%, eu já nem sei mais o que é ter sucesso. Acho que eu preciso conversar mais com ele, conversar mais com a Helena. Nós precisamos ter aula com eles. Mas, enfim, o que eu sinto, assim, a gente teve aquele baque da pandemia, que foi uma coisa totalmente atípica, a gente não esperava. Foi realmente, quem quis aprender com ela, aprendeu, né? Então, a partir disso, nós começamos a ver o que realmente importa na música, que é a reunião, né? Porque aquele movimento isolado das aulas online, algumas até sobraram, mas as pessoas perceberam a importância de estar em contato, de estar, pertencer à escola, estar ali participando não só da aula, mas de outras atividades que acontecem, né? Então, o que eu sinto aqui que está tendo bastante impacto é que nós comemoramos todas as datas. Então, tem festa junina, a gente monta a festa junina aqui, as crianças chegam fantasiadas, a gente faz alguma reunião com relação a isso, principalmente as crianças. Os maiores não conseguem sempre participar por conta de escola, mas a gente tenta incluí-los também, principalmente quando vem irmãos, né? E a questão dos aniversários também. Quando cai aniversário na semana da aula da criança, do adulto, do adolescente, eles até ficam meio assim, mas a gente põe o bolo ali dos aniversariantes da semana. Então, essas ações de mandar parabéns, coisas até que o Jacques já nos ensinou, né? Que a gente sempre fez, mas que agora parece que está tendo mais valor, né? Mandar parabéns para o pai, para a mãe, para a criança, para os adolescentes, fazer um contato maior com a família, chamá-los aqui para assistirem uma aula, quando puder. Também temos esse esquema de mudar de professor. A gente deixa claro que se o aluno não se adaptar, que tem outros professores da área, que também pode ser remanejado, e já aconteceu. No ano passado aconteceu isso algumas vezes, né? E dá certo, porque a criança, principalmente, quando entra, não sabe bem se quer aquilo ou não. E aí, às vezes, é um instrumento que não deu muito certo, às vezes é realmente o contato com o professor, né? E o adolescente, às vezes, prefere sair da escola do que falar que não está bem. Ele até Isso é muito comum. insegura, por insegurança, achar que é ele que não está conseguindo aprender, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente faz esse movimento aí de hoje o professor não vai poder vir, você poderia fazer aula com fulano, e aí a gente já testa se dá tudo certo e adapta, né? De repente, se o aluno gosta mais daquele outro professor, já fica com ele. Às vezes fica um tempinho mais com o anterior, por causa de horário e tal, né? Outra coisa que a gente tem feito também é, assim, valorizar o que o aluno faz fora daqui. Então, por exemplo, esse semestre passado, houve uma aluna que lançou um livro. Lá fomos nós. Lançou Eu, um livro, é isso? Um a livro? secretária, o professor dela, todos fomos lá no dia do lançamento. Ela ficou muito feliz de nos ver. Teve outras alunas que se formaram, uma se formou na faculdade de música, ela tinha sido minha aluna, a outra se formou no colégio mesmo, está indo agora para a faculdade, mas fomos participar da formatura. Então, não dá para ir a equipe inteira, mas sempre uma representando, né, uma pessoa representando. E eu acho que isso valoriza, porque os pais ficam tão contentes, eles falam: Nossa, mas você veio? Tipo assim, eu você veio mesmo, né? Porque a família, no fim, acaba trazendo depois o vô, que estava
precisando de uma atividade, vem fazendo uma aula, mais no sentido da terapia. Hoje em dia estamos usando muito isso, né? A música como apoio terapêutico mesmo, para a pessoa não perder as funções, né? A neurociência está bem aí entendida hoje em dia a respeito dos benefícios da música, da musicalização. Aqui nós temos alunos atípicos também. Temos um aluno que está aqui há 10 anos, e ele, tem muitos outros que fizeram até mais do que esse tempo, mas esse é atual. Ele agora está indo para o 10º ano de piano. E quando ele começou, pequenininho, a mãe falou, olha, ele não vai ficar mais do que 4 meses, porque é esse o tempo que ele dura nos cursos que ele faz. Judô, inglês, não sei o quê, não sei o quê. Bom, ele veio, passados os 4 meses, ele continuou, a mãe já achou uma vitória, e foi indo. Hoje ele está com 10 anos de escola. O aprendizado dele realmente é mais lento em comparação a pessoas que não são neurotípicas, mas ele aprende muito bem. Ele já desenvolveu muito uma coisa que é muito interessante quando tem o TEA, o espectro autista, que é a emoção. Então, na hora da música, ele está ali trabalhando os conteúdos dele de tristeza, alegria, e isso ajudou na vida prática dele, na vida acadêmica dele, né? Então, acho que é muito importante o nosso papel de professores, os colaboradores da escola também saberem lidar com aquilo. Então, eu tive momentos de explicar para a Neide, que é a secretária e agora é a administradora também, explicar como é que funcionava, porque ela ficou interessada. Por que a criança vinha, chutava o armário, por que ela às vezes não, ela gritava, e depois de um tempo ia melhorando, né? Então, quando eu dei essa informação para ela, foi o que bastou para ela entender o funcionamento das crianças, é ela que recebe, é ela que encaminha para a sala, e isso facilitou muito a vida de todo mundo, porque aí os pais também têm aquela segurança, olha, eu preciso ir ali na esquina comprar alguma coisa, aproveitar o tempo, e sabe que a criança não vai dar piti nenhum aqui. Então, todo mundo estar integrado em prol de algum aluno que tenha necessidade especial, ou de uma pessoa mais velha que precise de alguém, aqui a gente tem escada, então, para ajudar a subir, bebê que vem com carrinho. Então, tudo isso a gente está sempre... e uma coisa que a gente também tem feito é notar quais são as necessidades daquele momento. A gente sabe que em determinados momentos surge uma determinada moda. Então agora está na moda tocar tal instrumento. Então lá vamos nós procurar professor para aquele instrumento. Ou então agora o up é a criança não comer mais açúcar, então a gente tomar cuidado com o que a gente põe aqui para as crianças comerem. Tudo isso são cuidados que a gente tem que não tem a ver com aula de música, mas que precisa estar presente. Agora, com relação à música, o aluno tem que tocar e tem que cantar, óbvio. Porque se ele, com todo esse aparato, ele não ficar um excelente músico, a gente não está cumprindo o principal papel de abrir uma escola de música, né? Que é realmente dar essa formação para a pessoa e certificar essa formação. Então, eles recebem certificados a cada tempo, né? Então, a gente vê de acordo com o curso de quanto em quanto tempo nós damos uma certificação, e quando tem as apresentações, todo mundo recebe também o seu certificadozinho de participação. Então, são incentivos que a gente dá e que os alunos ficam se sentindo pertencentes àquela escola, mesmo aqueles que estão no online, porque eles recebem por WhatsApp lá um certificadinho digital. Assim, para fazer um apanhado, eu achei assim, que a Lúcia tocou num ponto que talvez a gente não tenha tocado, né? A gente sempre fala tanto em negócio, às vezes está preocupado tanto com o número ou alguma coisa, e a gente esquece esse outro lado. E que também fideliza o aluno, né? Se eu for fazer um resumo, sim, eu acredito que no primeiro momento a Lúcia comentou muito forte de eventos, né? O quão é importante essas comemorações que a gente faz dentro da escola, né? Todo mundo acabado. Eu lembro que no final do ano a gente se viu, estava todo mundo assim,
no pó, né? O pó, porque não aguentava mais, era audição, era ensaio, era professora. Nossa, aquele desgaste, um suador louco, né? É assim, é desgastante, mas é uma satisfação para o aluno, para o pai do aluno, é uma amostra dos professores, da qualidade que vocês entregaram do ano todo, né? Do ano letivo, enfim, é muito importante. Evento é primordial para captar e para manter aluno. E a Lúcia, depois ela virou e ela foi para um outro lado que às vezes a gente esquece, que é o lado humano, né? Dessa interação. O quanto é necessário, além de toda a estrutura que a gente já falou, que também é muito importante, mas o ser humano que está do outro lado, que vem procurar, como diz a nossa querida Cláudia Oliveira, vem para uma escola de música, às vezes por uma dor. E entender essa necessidade e fidelizar o aluno por conta disso, participar dessa evolução, participar da situação que ele está vivendo e trazer as melhores possibilidades, as melhores formas de resolução, né, dessa dor. Então, eu acho que a Lúcia tocou muito bem nesse ponto, importantíssimo a gente salientar isso, né? Como eu sempre falo, somos todos muito felizes por trabalhar com música, com educação musical, e podemos viver disso, né? É uma alegria, uma honra divina a gente poder estar aqui num momento como esse, desfrutando e podendo discutir melhoras para a nossa vida pessoal, mas para a vida de tantos outros que estão envolvidos. E envolvidos não são só os nossos professores, são os alunos, são pessoas que estão ao nosso redor, nossos colaboradores, como bem falou o Evanildo, todos se sintam felizes e privilegiados por poder trabalhar com o que mais a gente ama e trabalhar com pessoas. Não é isso mesmo? É uma honra mesmo, né, Liba? Então, gente, eu vou só pontuar alguma situação que hoje eu tive um call com um colega nosso, ele é do Ceará, e até eu falei, olha, se você estiver conosco, né, eu vou pedir para você falar, mas ele está em aula. E ele veio citar algumas coisas pontuais que eu vou tomar liberdade de compartilhar. Ele teve muito sucesso. O que ele percebeu? Ele tem feito cursos pontuais sobre alguns temas recorrentes. Então, por exemplo, ele está ligado a uma igreja e percebeu que, de repente, as pessoas da igreja não sabiam trabalhar direito com harmonia. Então, ele fez um curso de 6 horas, coletivo, sobre harmonia. E o que ele fez com aquilo ali? Vendeu. Ele falou que fez o primeiro curso, foi maravilhoso, lotou o espaço dele, não tem uma sala grande, mas em torno de 30 pessoas, e fez um caixa. Aí depois ele percebeu que as pessoas estavam muito querendo fazer canto para a igreja. Aí ele também percebeu, ele está focando nisso daí. Então, fazendo mini cursos de 4 a 6 horas em dois momentos diferentes, 2 sábados pela manhã, 2 sábados à tarde, e ele está tendo sucesso. Não só o sucesso como eu vou falar para vocês, por ter audiência, mas financeiro também, né? Então, às vezes, é bom a gente abrir as possibilidades que estão ali inerentes a gente. Ele percebeu isso quando? Quando ele estava no culto dele. Ele falou, puxa, mas eu vou fazer uma coisa que independe da denominação. Ele é determinada igreja, ele fez uma coisa que abrangesse todas. E com isso ele conseguiu um retorno em todos os sentidos. E no segundo momento, o que isso fez? Captou alunos que se matricularam, porque ele abriu uma possibilidade. Aquela pessoa nem estava pensando em fazer um curso de música, mas foi lá, resolveu uma situação que era cantar no culto, ou que era entender um pouco mais de harmonia para tocar na banda da igreja, e com isso ele fez captação. Outra situação que ele citou, que eu achei bem bacana, ele faz sessões de cinema. Então, comentadas. Então, por exemplo, ele citou que foi o dia da Bossa Nova. Ele marcou um sábado, passou um filme, comentou, fez algumas citações sobre a Bossa Nova, depois tocaram, fizeram uma pequena apresentação com temas de Bossa Nova. Ele falou, saiu super baratinho, não cobrou nada de ninguém, né? Uma cortesia da escola, fez pipoca, guaraná e saiu todo mundo feliz. Então, eu achei essas ações bem interessantes. Mini cursos pontuais, né, com temas específicos,
E essa sessão de cinema. Às vezes vocês têm uma sala aí que cabe 15, 20 pessoas ou na recepção, você pode montar. Já pensou? Agora é aniversário de São Paulo, por que não fazer um documentário, fazer uma tarde musical em São Paulo, trazendo os sucessos da cidade de São Paulo, né? Tanta música que homenageia a nossa querida São Paulo. E dá para a gente aproveitar, né? E isso vai de encontro que os nossos três colegas citaram. Eventos. Eventos fideliza e capta alunos, né? Bom, antes de fechar isso aqui, eu vou fazer uma rodada final aqui com os nossos três colegas, que, falando de tudo isso, eu queria que eles finalizassem com uma dica para os outros. Então, vou chamar o Evanildo. Evanildo, vamos fechar a nossa noite com uma dica do Evanildo para os nossos Bom, colegas. bom, a dica que eu dou para os meus colegas aí é: tenha o seu professor como seu colaborador, seu amigo, principalmente tenha o seu professor sentir que a sua escola é parte da vida dele também. Eu acho que quando você faz com que a sua equipe toda sinta-se parte pertencente à sua escola, o trabalho flui bem melhor. Obrigada, Evanildo. Helena, querida, qual é a sua frase da noite? Eu tenho a frase, mas antes disso eu esqueci de falar algo que a gente implantou semestre passado, que deu muito certo, o resultado foi muito bom, que foram as aulas de 30 minutos, não sei se as pessoas fazem, tá bom? Isso é Eu acho que bacana. a escola não faz, e eu recomendo, tá? Depois. Também. E o que eu quero dizer para vocês é sempre buscar aquilo que vocês acreditam, manter a resiliência, né, que a gente fala hoje, é um clichê aí, diante dos desafios, que a gente tem muitos, né, na vida, o dia a dia é uma luta diária, e tomar também decisões alinhadas e assertivas, né, com seus princípios, que tudo dará certo. É isso. Lindo, Helena. Né? Eu acho muito bacana que, sem querer, aqui a gente. Olha, chego a ficar arrepiada, me toca demais no coração, porque todos aqui, né, temos um coração, é, um presente de Deus, né? A gente está aqui reunidos e todos temos essa característica, né? Nos alinhamos aí pelo azul, pelos pensamentos, pela presença de Deus em nossas vidas, né? Isso é um presente. Nossa, é muito, muito bom ouvir tudo isso. Querida Lúcia, e a sua frase? Fora os seus olhos, que também estão alinhados aí, né, nesse grupo. Os meus olhos devem estar vermelhos, porque eu fico emocionada. Pois é, olha, o Liba falou mesmo, é uma honra a gente trabalhar com música, né? Acho que foi você que falou, ele concordou. Acho que nós temos essa característica diferenciada de que um torce pelo outro, né? A gente aqui fica feliz quando alguém fala que está com sucesso, ao contrário de outros grupos de empresários que um quer ver o outro derrubado, né? Exato. Então, a gente tem essa característica que eu acho que é própria do artista mesmo, que é de ter um coração bom, de ter uma unidade com Deus. A gente trabalha com uma linguagem que é muito divina, né? E então eu sinto assim que nós estamos num caminho que está humanizando cada vez mais o planeta e nós devemos realmente honrar essa nossa missão. É uma missão, pode ser uma ambição, não deixa de ser também, mas continua sendo uma missão. Com respeito às aulas de meia hora, Helena, aqui nós sempre tivemos, porque a gente trabalha com criança muito pequena, e a criança pequena tem uma atenção de 10 a 15 minutos. Então, eu, quando dava muitas aulas, hoje em dia eu dou muito poucas aulas, eu tenho 3, 4 alunos, mas eu dava uma aula seguida da outra de meia em meia hora. Então, em 3 horas, eu dava aula para 6 crianças. E elas iam ficando aqui, porque elas não queriam ir embora. Então, elas saíam, sentavam, ficavam fazendo desenho no chão. No final, a gente fazia uma mini orquestrinha. Então, essas crianças, quando me veem na rua, elas já são mocinhas, elas falam, tia Lu, que saudade da nossa aula. E era tanta produção, dava tempo de fazer
técnica, música, criação, né? Improviso, desenhar alguma coisa ou pintar alguma coisa no livrinho, e depois elas iam acumulando tudo por aqui, né? Mas realmente dá muito certo. Mas atualmente, além das crianças pequenas, eu tenho convidado a gente aqui, os professores também, convidado os pais que ficam na sala de espera, aguardando os filhos. Por que que você não aproveita e faz meia hora de aula de ukulele, de violão? E eles estão fazendo. Então, é uma boa deixa também, porque às vezes falar uma hora, a pessoa não tem, e não é que não quer, ela às vezes não tem mesmo esse tempo. E aí aproveita a meia hora da criança e já faz uma coisinha por si, né? Realiza um sonho. Nós estamos aqui vendendo sonhos. Não somos padaria, mas vendemos sonhos. Lindo, Lúcia, muito obrigada. Gente, que noite maravilhosa, que hora maravilhosa. Não tenho nem que finalizar, fazer fechamento, porque foi tudo tão lindo, tão harmonioso, né? Tão feliz essa noite. Eu só tenho a agradecer a presença de todos os colegas que estiveram conosco, alguns que saíram, que tinham compromisso, mas o link, né, vocês disponibilizaram a gravação, será repassado a todos. Então, obrigada a todos que estiveram aqui, as pessoas queridas, eu estou vendo algumas carinhas. A Cris está aí, a Cris também é uma batalhadora aí, dá aula de dia, de noite faz pós e viaja para não sei aonde. Essa mulher não para, mas graças a Deus está chegando no sucesso. Assim como todos os outros colegas, cada um com a sua batalha, né? Como disse Helena, né? Os obstáculos estão aí, mas a gente está pronto e preparado para vencer, né? Evanildo, que você desfrute mais lindos dias aí na Itália. Eu vou ver se Ah, na próxima vez que você for, eu vou dentro da sua mala, quero passar uns dias aí, e de preferência no inverno, porque eu estou derretendo aqui, ó. Como você tchau. disse, já virei. Não, foi você que eu estava falando que falou que virou Danete? Já... Ah, não, foi outro Você, colega. você que falou. Mas eu repliquei um colega, eu já virei um Danete aqui. Lúcia, muito obrigada por todas as suas colocações, sempre tão humanas. Helena, por toda a sua sabedoria e experiência, né, expertise. Muito obrigada pelos conselhos, pela transparência, que isso é uma coisa que a gente preza muito aqui. É a transparência nas informações. Aqui ninguém está para aparecer mais que ninguém. A gente está para somar. Isso. Beijo, um ano abençoado de 2024 com muito sucesso e muitos alunos. Então, todos vocês também. Obrigado. Amém. Bom Né? descanso, gente. Tchau, Arrivederci, tchau. Roma. Arrivederci. Boa noite.